Sua busca pela paz é o que te mantém escravo. A Buda alertou. O homem havia dedicado 15 anos à busca espiritual. 15 anos de meditação diária, retiros silenciosos, leitura de sutras, prática de mindfulness. Ele conhecia todas as técnicas, todas as teorias, todos os caminhos para a paz interior. E ainda assim sofria. Talvez até mais que antes de começar a busca. Ele chegou até Buda exausto, frustrado, quase desesperado. Mestre, eu pratiquei tudo o que os ensinamentos dizem. Medito 2 horas por dia. Observo minha respiração. Cultivo compaixão, mas ainda sofro. Por quê? O que estou fazendo errado? O golpe devastador. Buda olhou para ele com aquela compaixão que corta como lâmina afiada e disse algo que o homem não esperava. Sua busca pela paz é exatamente o que te mantém escravo ao sofrimento. O homem ficou atordoado. Como assim, mestre? O Senhor não ensina que devemos buscar a paz? Que devemos praticar para nos libertar? Eu ensino a ver a natureza do sofrimento, Buda corrigiu. Não a buscar por um estado futuro de paz. E você transformou o ensinamento em mais uma busca, mais um desejo, mais uma forma de resistir ao que é. Você está usando práticas espirituais como mecanismo de fuga. E a fuga nunca leva à paz. Apenas perpetua o sofrimento de forma mais sofisticada. A armadilha espiritual. Deixe-me te mostrar o que você está fazendo. Buda continuou. Antes de começar a prática espiritual, você sofria e dizia: preciso de dinheiro para ser feliz. Depois, preciso de relacionamento. Depois, preciso de reconhecimento. Agora você diz: preciso de paz interior para ser feliz. Mudou o objeto do desejo, mas a estrutura é a mesma. Você ainda está buscando. Ainda está dizendo: quando eu alcançar X, então estarei bem. E enquanto houver essa busca, há alguém que não está completo, que precisa alcançar algo. E esse alguém, o buscador, é a própria fonte do sofrimento. O homem sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Mas, mestre, então devo parar de praticar? Você está fazendo a pergunta errada. Buda respondeu. Não se trata de parar ou continuar. Trata-se de ver por que você pratica. Se você pratica para fugir do presente, para alcançar um futuro melhor, para se tornar alguém mais evoluído, essa prática é envenenada. É ego espiritual disfarçado de busca pela verdade. O desejo disfarçado. Você medita 2 horas por dia, Buda observou. Mas me diga, durante essas 2 horas você está presente ou está buscando algo? O homem ficou quieto. A verdade era dolorosa. Ele meditava esperando alcançar um estado especial, esperando que algo acontecesse, esperando ficar iluminado. Você vê, Buda disse, você usa meditação como ferramenta para alcançar paz futura. Então, durante a meditação, você não está em paz, está em tensão, em busca, em desejo. E quando a meditação termina e você não alcançou o que esperava, você sofre. 15 anos e ainda não alcancei. Esse sofrimento não vem da falta de paz, vem da expectativa de paz que você criou. Você transformou o caminho para a libertação em mais uma prisão. Uma prisão dourada, espiritual, mas ainda prisão. A paz que não vem de buscar. Deixe-me te revelar algo fundamental, Buda disse, inclinando-se mais perto. Paz não é algo que você alcança. Não é o resultado de práticas corretas. Não é um estado futuro que você conquista. Paz é o que resta quando você para de buscar por paz. O homem franziu a testa confuso. Isso não faz sentido. Faz todo sentido, Buda insistiu. A busca em si é agitação. A busca pressupõe que você não tem o que busca. E essa crença de não ter cria tensão, esforço, luta. Mas quando você para de buscar, não porque desistiu, mas porque viu a futilidade da busca, o que resta? Apenas você aqui, agora. E isso em si já é paz. A paz não está escondida em algum lugar esperando você encontrá-la. Está aqui o tempo todo, obscurecida apenas pela sua busca desesperada por ela. O paradoxo da prática. Mas, mestre, o homem insistiu, você ensina práticas. Mindfulness, meditação, nobre caminho óctuplo. Se a busca é o problema, por que ensinar práticas? Boa pergunta, Buda reconheceu. As práticas não são para alcançar algo, são para remover obstáculos ao reconhecimento do que já é. É como limpar uma janela. A limpeza não cria a luz, apenas remove a sujeira que estava bloqueando a luz que sempre esteve lá. Mas se você limpa a janela pensando quando eu limpar, então terei luz. Você transformou a limpeza em busca. E a busca cria tensão, expectativa, frustração quando a luz não vem.
A prática correta é aquela que acontece sem buscador. Você medita não para se tornar pacífico, mas como expressão natural do que você é. Você pratica mindfulness não para alcançar um estado futuro, mas para estar presente neste estado. O sofrimento sutil. E deixe-me te alertar sobre algo, Buda continuou. O sofrimento do buscador espiritual é mais sutil, mais difícil de ver que o sofrimento comum. Quando alguém sofre porque perdeu dinheiro, o sofrimento é óbvio. Mas quando você sofre porque não alcançou iluminação após 15 anos de prática, o sofrimento está disfarçado de espiritualidade. Você se sente superior aos que buscam coisas mundanas. Eu busco paz, não prazer, mas a estrutura é idêntica. Desejo é desejo, seja por dinheiro ou por iluminação. E quanto mais espiritual a busca, mais difícil é ver que continua sendo busca. Mais difícil é abandoná-la porque você investe sua identidade nisso. Eu sou um buscador espiritual. E essa identidade se torna sua nova prisão. O homem sentiu lágrimas. Era verdade. Ele havia construído toda uma identidade em torno de ser um praticante sério, dedicado, evoluído. E agora, essa identidade estava sendo demolida. A rendição real. Então, o que faço? E o homem perguntou com voz quebrada. Você para de fazer. Buda respondeu simplesmente. Para de tentar se tornar algo. Para de fugir do que é. Para de resistir ao momento presente, porque ele não corresponde ao seu ideal de como deveria ser. Você está sofrendo agora? Então sofra conscientemente. Não tente meditar o sofrimento para longe. Não tente respirar profundamente para se acalmar. Não use técnicas espirituais como anestésicos. Apenas sinta o sofrimento plenamente, sem história, sem resistência, sem a segunda camada de não deveria estar, sofrendo depois de 15 anos de prática. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. O sofrimento pode continuar, mas a luta contra ele cessa. E quando a luta cessa, já há paz, mesmo que o sofrimento ainda esteja presente. Prática sem buscador. Mas posso continuar meditando? E o homem perguntou. Pode, Buda disse, mas mude completamente porque você medita. Não medite para alcançar paz. Não medite para se tornar iluminado. Não medite porque é o que buscadores espirituais fazem. Medite como você respira. Não para se tornar alguém que respira bem, mas porque é natural. Porque o momento convida a isso. E se um dia você não quiser meditar, não medite. Sem culpa. Sem medo de perder o progresso. Porque se há medo de perder progresso, você está de volta à busca. Verdadeira prática é aquela que acontece sem esforço de se tornar. Como uma árvore que cresce, ela não está tentando se tornar árvore. Ela simplesmente cresce porque essa é sua natureza. A liberdade é assustadora. E tem algo que preciso te avisar, Buda disse com seriedade. Quando você solta a busca, há um vazio assustador. A busca te dava propósito. Eu sou alguém progredindo espiritualmente. Te dava identidade. Te dava o que fazer. Te dava a esperança de um futuro melhor. Quando você solta isso, quem você é? O que faz? Para onde vai? E isso aterroriza o ego. Por isso tantos buscadores nunca soltam. Preferem a prisão conhecida da busca eterna à liberdade desconhecida de simplesmente ser. Então você precisa escolher. Quer a segurança de ser um buscador ou a liberdade de não ser ninguém? O homem estava tremendo agora. Não de medo, mas de algo se soltando. O reconhecimento súbito. Mestre, ele disse lentamente, eu passei 15 anos tentando me tornar pacífico. E agora você está dizendo que eu já sou? Não exatamente, Buda corrigiu. Não há um você que é ou não é pacífico. Há apenas isto, este momento, esta experiência. E quando não há resistência a isto, isso é paz. Você não precisa se tornar pacífico. Você precisa parar de criar guerra interna. E a guerra interna é criada pela busca. Busca por ser diferente do que é, por alcançar o que não tem, por fugir do que está presente. Então sim, quando a busca cessa, a paz que sempre esteve aqui se revela. Não como conquista, como reconhecimento. O homem ficou em silêncio. Algo estava clareando, mas era tão simples que parecia impossível. É realmente tão simples? Ele perguntou. Apenas parar de buscar? Simples, mas não fácil, Buda respondeu. Porque o ego não quer simplicidade. Quer jornadas épicas, conquistas grandiosas, estados elevados. A mente quer complexidade porque pode se esconder na complexidade. Mas a verdade é nua e simples. Este momento, sem história, sem busca, sem resistência. Isso é tudo. Sempre foi tudo. O teste real. Mas agora vou te dar um teste, Buda disse.
não para avaliar seu progresso espiritual, mas para ver se você realmente entendeu. Quando você voltar para casa, continue sua vida normal, trabalhe, ame, faça o que precisa ser feito. E observe, você consegue fazer isso sem a narrativa de "eu sou um buscador espiritual, trabalhando em mim mesmo"? Você consegue lavar a louça apenas lavando a louça? Sem pensar, estou praticando mindfulness enquanto lavo? Sem avaliar, estou sendo presente ou não? Você consegue simplesmente viver sem o comentário espiritual constante sobre tudo que faz? Se sim, você entendeu. Se não, você apenas trocou uma prisão por outra mais sutil. A transformação silenciosa. O homem se levantou. Não tinha mais perguntas. Não porque todas foram respondidas, mas porque viu que as perguntas vinham do mesmo lugar que a busca do buscador que precisava de validação. "Mestre", ele disse, "eu vim aqui frustrado porque 15 anos de busca não trouxeram paz. E o Senhor me mostrou que esses 15 anos de busca eram o problema, não a solução." "Sim", Buda confirmou. "E agora?" "Agora, não sei. Não tenho mais um caminho a seguir. Não tenho mais meta a alcançar. Não sei quem sou sem ser o buscador." "Perfeito", Buda disse sorrindo. "Esse não saber é o começo. Porque quando você não sabe quem é, você pode descobrir o que é. E o que você é nunca precisou de 15 anos de prática. Sempre esteve aqui, escondido sob a busca, o ensinamento final. E deixe-me te dizer uma última coisa", Buda acrescentou. "Não transforme soltar a busca em nova busca. Não tente não buscar, porque isso seria apenas busca disfarçada. Apenas viva, respire, esteja presente. E quando perceber que está buscando de novo, porque vai perceber, simplesmente veja. A busca apareceu, sem julgamento, sem luta, e gradualmente a busca perde força. Não porque você a venceu, mas porque você parou de alimentá-la com sua atenção. A paz que você buscou por 15 anos estava aqui o tempo todo, mas você estava tão ocupado buscando que não notou. Como alguém procurando freneticamente pelos óculos que já estão no rosto. O homem partiu, não iluminado, não transformado dramaticamente, mas com algo se soltando. A tensão da busca eterna começando a se dissolver. E pela primeira vez em 15 anos, ele caminhou sem avaliar se estava sendo mindful o suficiente, sem checar se estava progredindo, sem buscar pela paz. E nesse caminhar sem busca, nesse momento sem agenda espiritual, havia algo que ele nunca havia experimentado em todos aqueles anos de prática intensiva. Paz simples, não conquistada, não alcançada, não merecida, apenas presente, como sempre esteve, esperando que ele parasse de procurar para finalmente ser notada. E a ironia suprema, ele precisou de 15 anos de busca intensa para finalmente estar pronto para ouvir. Pare de buscar, porque alguns caminhos só te levam à porta. E então você precisa ter coragem de não entrar, mas de ver que sempre esteve do outro lado.